Bom dia, senhores avaliadores, coordenadores do curso de Direito, orientadores e a todos os colegas que prestigiarem porventura a minha apresentação através desse vídeo. O meu nome é Arthur de Oliveira Ramalho Neto. Os meus orientadores são os professores Luciana Peluzzi Senitiaro e Washington Luiz Aquino Ferreira. O tema do trabalho são os benefícios despenalizadores da Lei 9.099/95, seu avanço através da desburocratização e a celeridade trazida à prestação jurisdicional nos termos dos crimes de menor potencial ofensivo. A pesquisa, ela partiu do seguinte propósito: a vivência como parte em processo nos corredores dos tribunais, antes de iniciar os estudos da ciência jurídica, e durante a construção acadêmica, já com uma nova ótica como conciliador, nomeado pelo Tribunal de Justiça. Para tanto, a primeira sessão do trabalho mostra um pouco da realidade do sistema penitenciário brasileiro, à guisa que se perceba a importância dos juizados especiais criminais e a sua aplicação através da Lei 9.099/95 com seus institutos despenalizadores. A segunda, a infração penal. O artigo 63 da Lei 9.099/95 estabeleceu a competência do juizado, que será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Infração essa que, segundo doutrinadores, é um gênero que, em nosso ordenamento jurídico, subdivide-se em duas espécies: o crime, a contravenção penal, com o foco na infração penal de menor potencial ofensivo, e as infrações também penais de menor potencial ofensivo, que porventura não são abarcadas na Lei 9.099. Já na terceira sessão, serve para analisar a importância da audiência preliminar. Esse instituto foi uma das maiores inovações introduzidas pelo legislador no juizado especial criminal, por abarcar seu princípio da celeridade, que objetiva a presteza, a rapidez do processo, encurtando o lapso temporal entre a infração penal e a solução judicial que se faz necessária através do caso concreto. Na quarta sessão, evidencia-se medidas despenalizadoras, que são diferentes de descriminalizadoras. Uma grande diferença entre despenalizar e descriminalizar. A conciliação, por exemplo, ela está no artigo 60 e 79, a composição dos danos civis, 60 e 72, a representação dos crimes de lesão corporal leve e lesão culposa no artigo 80, a transação penal no artigo 60 e a suspensão condicional do processo no artigo 80, todos da mesma Lei 9.099 de 95. O sistema processual brasileiro, prisional, considerando a tamanha aviltante e surreal saturação do sistema penitenciário, onde se há um déficit de vagas gigantesco, um quantitativo absurdo de indivíduos que seguem sem julgamento, condenados, torna-se imperioso admitir a assertividade do legislador em substituir tais penas, buscando as medidas despenalizadoras dessa Lei 9.099/95. Nesse contexto, foi realizada uma pesquisa básica, descritiva, exploratória por procedimentos de abordagem qualitativa e métodos hipotéticos dedutíveis por meio de pesquisas bibliográficas, documental e estudos de casos na prática do cotidiano forense, como conciliador no GCRIM. No primeiro capítulo, na primeira sessão, nós vemos o cenário do sistema penitenciário, o caos que não é dúvida para ninguém, principalmente aqueles que militam na justiça, no judiciário, os presídios lotados e muitos sem mais vagas para colocar internos. Se essas infrações, que são de grande lesividade, de maior potencial ofensivo, muitas vezes demoram anos para serem julgadas nas varas criminais, imagine as de menor potencial ofensivo. Seria um enorme estímulo à sensação de impunidade e um total fracasso do judiciário. Por outro lado, cessear a liberdade de um indivíduo
sem que este tenha o direito aos princípios constitucionais importantes, como o do contraditório, da presunção da inocência, ampla defesa e o devido processo legal, poderíamos gerar danos irreparáveis internos. Por isso, apresentaremos doravante fatos que servirão de sustento à tese dos que pugnam a favor desta lei e dos seus institutos. Já na segunda sessão, que é o segundo capítulo, nós falamos da infração penal e nos atemos à fração penal de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e crimes que a lei comina pena máxima não superior a 2 anos, acumulada ou não com multa, que está no artigo 61 desta lei. Como o Constituinte não definiu esse texto no texto, ou seja, na Constituição brasileira, tal definição ficou a critério da lei infraconstitucional, que é a própria lei. E dentro desse contexto é que nós vemos algum contraditório, alguns doutrinadores que não são a favor e que militam contra essa situação, alguns próprios advogados que já militam há muito tempo no meio, né, do judiciário também não conseguem entender isso ou não aceitam, justamente por ela não ter uma definição no seu texto constitucional. Mas, de acordo com o artigo 60 da Lei 9.095, os juizados especiais criminais têm competência para a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. O critério usado para definir essa competência dos requintes e o quanto máximo da pena privativa de liberdade abstrata combinada pelo magistrado. Já no capítulo 3, audiência preliminar. A audiência preliminar ela foi uma das maiores inovações introduzida no legislador através do juizado especial criminal. Ela abarca o seu princípio de celeridade, que objetiva, né, a presteza, a rapidez do processo, encurtou o lapso temporal, né, entre a infração penal e a solução judicial que demanda o caso concreto. Então, essa foi uma das inovações que trouxeram grandes avanços, principalmente para aquelas pessoas que não tinham muitas condições, às vezes, de chegar até o próprio judiciário e de ver suas demandas resolvidas por causa de tanto tempo que as coisas tramitavam na justiça. Já o quarto capítulo, a quarta sessão, nós falamos das medidas de despenalizadoras. São elas instituídas pelos juizados especiais criminais, medidas e benefícios que são despenalizadores, como, por exemplo, a conciliação. Esse é um instituto que, dentro da audiência preliminar, os conciliadores têm a possibilidade de compor o conflito entre as partes, e nessa composição, né, dos conflitos pode haver também a composição dos danos civis, que às vezes é um prejuízo que uma das partes está se sentindo lesada e que gostaria de ser restituído. Isso pode ser resolvido ali na própria audiência preliminar através do conciliador. Isso tudo vai consignado em ata e autorizado pelo Ministério Público e pelo o juízo responsável pelo GCRIM. A representação dos crimes corporais leves, a lesão culposa, né, os crimes que eram de representação incondicionada passaram a ser condicionada à representação através dessa lei, os de menores potencial ofensivo, e a transação penal, né, que é um tipo de oferta que é feita pelo Ministério Público à parte autora, que às vezes cometeu determinado tipo de delitos de menor potencial ofensivo, que dá a condição dessa pessoa, em vez de um julgamento, de uma instrução de julgamento e de uma pena maior, ele ali pode pagar uma multa ou pode ter uma restrição da sua própria liberdade, mas através de um trabalho que é colocado pelo próprio tribunal através, né, de instituições, né, que precisam, que são necessárias. A pessoa trabalha ali durante algumas horas, durante 3, 4 meses, tudo isso oferecido pelo Ministério Público para que essa pessoa continue com a sua ficha limpa e durante 5 anos, aceitando esse tipo de transação sem cometer nenhum tipo de delito, ela tem a sua ficha totalmente limpa durante esses 5 anos e depois também. Se nesses 5 anos
ela cometeu qualquer tipo de delito, ou de menor possessivo ou outro qualquer, ela não tem mais direito a essa oferta de transação penal pelo Ministério Público. E com essa oferta aceitando, nós vemos a suspensão condicional do processo, né? Conclusão: o juizado especial, senhores, ele trouxe uma celeridade à justiça criminal, alcançando seus principais objetivos, que é evitar o suposto infrator enfrente uma demanda criminal que pode culminar em uma condenação em todas as consequências negativas e possíveis para que traga embaraço esse indivíduo. E nós entendemos esse avanço principalmente quando nós estamos na prática trabalhando e vemos como nós somos, né, necessário como os conciliadores naquele lugar e como nós podemos diminuir intensamente as demandas do judiciário brasileiro através desses institutos despenalizadores, através da lei 9.099/95. E aqui eu termino esse meu trabalho agradecendo à UNIG, ao corpo docente, a todos aqueles que contribuíram para o crescimento da minha formação acadêmica, aos meus orientadores que foram muito especiais nesse momento da nossa vida, e nesse momento eu agradeço também a minha família e a todos aqueles que me ajudaram a concluir esse curso de Direito. E tenho dito.